Em nome da Ordem dos Engenheiros, quero agradecer o convite que foi feito pela PTPC, pelo cluster da Arquitetura, Engenharia e Construção. A Ordem dos Engenheiros, desde o primeiro momento e desde que tenho tomado funções como bastonário em 2022 e já antes, na vigência da presidência da Ordem dos Engenheiros do anterior bastonário, do Carlos Mineiro Aires, que está aqui presente, ou se não está, estava, temos vindo a ter uma preocupação especial com a construção. Por múltiplas razões. Principalmente, primeiro porque entronca claramente na engenharia e no principal espectro da engenharia regulada em Portugal. Depois, porque a construção tem vindo a ter uma tendência de baixa de procura de atratividade do ponto de vista da engenharia comparativamente a outras ciências da engenharia no mundo moderno e mais digital. E, portanto, nestas matérias nós temos vindo a ter uma política muito focada naquilo que é a construção em termos de intervenção da Ordem dos Engenheiros. Eu já tive a oportunidade no último fórum que a PTPC desenvolveu de falar sobre determinado tipo de matérias da construção. Não vou fazer uma panorâmica geral daquilo que fiz da última vez, que foi transversal. Tocou inclusivamente na dimensão do imobiliário versus projeto, em que a intervenção da engenharia no projeto é aproximadamente 1/3 do valor de uma taxa moderadora de venda de um imóvel, por exemplo, para terem a ideia da dimensão daquilo que estamos a falar pela negativa. Também não vou falar hoje sobre as questões que têm a ver com a responsabilidade pública da engenharia, mesmo no setor da construção, onde a carreira pública do engenheiro neste momento não existe e onde um engenheiro na função pública, em termos médios, tem salários cerca de metade daquilo que neste momento já consegue no privado e, portanto, há aqui muitas questões que estão por resolver em Portugal do ponto de vista da fileira da construção e das engenharias que estão ligadas a este setor, e isso transforma claramente em inércia muito daquilo que se quer fazer em Portugal, eu diria de uma forma segundo-mundista em alguns casos, porque a característica principal do segundo mundo é ter orçamento, é ter ideias, às vezes não tem muitas, mas orçamento costuma ter, mas não tem dimensão técnica para a aplicação desse orçamento e dessas ideias. E as nossas autarquias portuguesas têm muito disso atualmente, ou seja, têm orçamento, têm ideias, têm vontades, mas não têm dimensão técnica para fazer aquilo que se querem propor, porque não há gente suficiente em Portugal em número, há escassez de mão de obra, de matéria-prima, de recursos humanos estratégicos, que é engenheiros em Portugal, nestas matérias, e nós portugueses agora, e se calhar europeus, estamos a tardar muito em resolver estes problemas. E daí que um dos nossos grandes principais focos, que causou amarguras a alguma fileira da construção, foi perceber, por múltiplas razões, mas essencialmente porque em 2020 Portugal conseguiu a proeza de, além do discurso dizer que não havia capacidade instalada na fileira da construção em Portugal, conseguiu a proeza de adjudicar a empresas estrangeiras quase 70% de tudo aquilo que eram as suas grandes obras públicas e, portanto, cada vez mais a minorar aquilo que existia em termos de capacidade em Portugal. Isto é como tudo na vida, é uma pescadinha de rabo na boca. Se nós investirmos naquele lado, aquele lado cria atratividade, criando atratividade cria pessoas lá, criando pessoas lá cria necessidade de investimento, criando necessidade de investimento andamos nisto e aquilo é que vai crescendo à volta. E na construção estava a começar a passar-se uma questão que nós achamos inaceitável na altura, que é o facto de virem para cá empresas estrangeiras contratar engenheiros portugueses, pagavam melhor um bocadinho, contratar mão de obra portuguesa e aquela mão de obra que não conseguiam contratar não vinham desses países, a não ser algumas elites, algumas lideranças, e importavam-nas. Ora, isto nós, as empresas portuguesas, sejam de engenharia, sejam de construção, também sabemos fazer. Se calhar até melhor do que os outros. E no nosso país, com a vantagem da riqueza ficar cá, em vez de ir para fora. E, portanto, foi o primeiro murro na mesa que a Ordem dos Engenheiros deu,
chamou a atenção de parceiros institucionais da fileira da construção, teve mais receptividade num lado que noutros e decidiu avançar para uma fundação da construção com uma força muscular mais nacional de facto e alertar para 3 grandes assuntos: salvaguarda do interesse nacional, vinculação de talento na engenharia e respostas às necessidades portuguesas, que os outros não se importam. Os outros vêm cá buscar o deles e vão-se embora. Querem lá saber de um plano nacional de infraestruturas, se é mais importante apostarmos na aeroportuária ou na ferroviária. O que querem é faturar. São empresas, é natural, então é legítimo, estão na deles. O que já não é natural, e muito menos na União Europeia, e vizinhos nossos têm essa veleidade e esse apoio e nós em Portugal não temos, é que vêm muitas vezes suportadas pelo Estado deles. Ou seja, as empresas estrangeiras vêm apoiadas pelo próprio Estado, quando isso na União Europeia é clara e categoricamente proibido. Mas os apoios à internacionalização são captados de outra maneira e, portanto, são transformados em competitividade nos concursos e depois vêm para aqui litigar, com a veleidade e o à vontade que nós não temos de litigar com o nosso governo, porque temos medo de perder a próxima ou de ficar mal vistos. E eles não têm problemas nenhuns com isso. Bem pelo contrário. Agora, também temos é que ter bons gestores públicos para que isso não aconteça. E posto isto, a Ordem dos Engenheiros decidiu ser timoneira nesta matéria, principalmente na fileira da construção, e dizer e pôr no discurso público que não aceitamos que o discurso seja da falta de capacidade de instalado em Portugal. Há capacidade em Portugal, deem condições às empresas portuguesas, e sobre esta matéria, dando condições às empresas portuguesas, nós conseguimos fazer aquilo que os outros fazem. Obviamente que eu vou fazer a coisa de outra maneira. Um governante qualquer vai buscar empresas de apoio, não queria dizer países, mas à Turquia, que tem um bom cluster da construção. A pergunta é, os turcos vão dizer assim, nós conseguimos ir para Portugal, mas não há mão de obra em Portugal. Podemos levar 2.000 turcos connosco? Podem. Impecável. Então, porque é que uma empresa portuguesa não pode captar talento e trazer 2.000 angolanos para Portugal e a empresa turca pode trazer? É que a riqueza da empresa portuguesa cria impostos em Portugal, por um lado, e por outro lado cria riqueza própria que, por sua vez, consegue internacionalizar a engenharia portuguesa. Portanto, há aqui um descuido naquilo que é o interesse nacional relativamente à capacidade instalada portuguesa, por um lado. Há um descomprometimento daquilo que é a diplomacia económica de engenharia. A Ordem dos Engenheiros tem feito muito o papel do Estado, e não é de agora, não é do meu tempo, é do tempo de ex-bastonários, de captação de talento para cobrir e suprir as capacidades em termos de escassez, não em termos de lideranças, porque nós não deixamos que um engenheiro reconhecido internacionalmente por Portugal venha para lideranças em Portugal. Quem está dentro do setor da fileira da construção sabe perfeitamente que para obras de envergadura, para se liderar obras de envergadura, tem que ser engenheiro sénior. Nós não reconhecemos até hoje praticamente nenhum engenheiro sénior que venha internacionalmente dos países lusófonos. Conhecemos meia dúzia de espanhóis, sim, mas pouco além disso não temos. Temos 3.000 engenheiros brasileiros reconhecidos em Portugal, 300 colombianos, 400 angolanos, são 0 séniores neste momento. Portanto, não vêm para lideranças, vêm para nos resolver os problemas de escassez da capacidade instalada que temos em Portugal. Obviamente, começamos a ter uma pressão daqueles que já estão cá instalados há 2, 3, 4 anos, e que têm 20 e 25 anos de experiência profissional, que já venham dos países deles, e das próprias empresas onde eles já estão instalados, naturalmente, das grandes empresas portuguesas, para que esses profissionais que cresceram dessas empresas e estão instalados em Portugal possam ser reconhecidos como séniores. Portanto, nós já assinamos um acordo com o Brasil de reconhecimento de séniores em reciprocidade com o Acervo Técnico Brasileiro, mas com uma condição muito importante. É que tem que ter o processo exatamente igual ao português e em acumulação
têm que ter 2 anos de residência, no mínimo, em Portugal, convalidada pela empresa onde estão e por registro de residência. Posto isto, nós sentimos que estamos a fazer essa diplomacia económica de engenharia por conta do Estado português. É verdade, também temos atribuições do Estado para isso, mas há o contraponto. Há uma grande empresa portuguesa, há várias grandes empresas portuguesas que perderam negócios de milhões no segundo tramo de alta velocidade. Eu não sei se será por capricho, se será por convicção, se será por realidade técnica. A verdade é que Portugal estourou com 1.500 milhões de euros com essa brincadeira recentemente. Não interessa estar a falar muito disso, também não quero criar anticorpos com ninguém como bastonário, mas a verdade é que temos de ser realistas e há questões que têm que ser ditas. Portugal muitas vezes dá tiros nos pés e é sobre si próprio que não se ajuda. Outro grande exemplo, e este passou-se na Colômbia, a maior empresa de engenharia de construção de Portugal estava em primeiro lugar na avaliação técnica do canal Dique de Cartagena. Em segundo lugar estava a SACIR, eram 2 finalistas. Quem é que imaginam que ficou com a obra? SACIR. E porquê? Diplomacia económica de Estado feita por Espanha. Foi lá o primeiro-ministro, não conseguiu, depois foi lá o rei, não conseguiu, e depois foi um enviado especial chamado Filipe González, que conseguiu. Pronto. Isto para dizer que nós, mesmo na internacionalização, também precisamos do nosso Estado. Mas muitas vezes os nossos governantes, não é por mal, não têm o jeito para a diplomacia económica de engenharia. O último que eu me lembro terá sido o Jorge Coelho ou Paulo Portas. Mas temos que ter para sermos competitivos. A França é ao nível do Presidente da República que o faz. Às vezes se calhar com algumas questões de índole duvidosa, mas a verdade é que nós estamos a fazer lobby, não estamos a fazer conluio, estamos a defender o nosso país. E, portanto, para dizer que a engenharia, naquilo que entronca com a construção, tem muito de importante, e eu agora queria cifrar-me numa questão que vai bater nisto tudo, que é a seguinte: desde 2020, pelo menos, e eu já estou no setor da construção desde 1991, para não dizer que até antes, porque já era estudante de engenharia civil na altura, mas pronto, sou engenheiro formado desde 1991, mas desde 2000 que existe uma dificuldade enorme em Portugal de decidir. Mas pior do que decidir é de realizar. É que nós até decidimos algumas coisas, mas desde o decidir ao realizar vai uma diferença muito grande. Essa diferença muito grande de realizar tem impacto em várias coisas. Primeiro, nos prazos administrativos. Os prazos administrativos, muitas vezes, ainda ontem estávamos num debate sobre a mobilidade urbana nacional em Braga e a Presidente da Câmara de Almada, Inês Medeiros, dizia: eu quero fazer muita coisa, mas eu tenho de pensar que o prazo administrativo, depois de eu decidir até pôr no terreno numa determinada decisão minha, é muito superior ao prazo da obra. Porque é RAN, é RENA, RINA, RON e RUN. É tudo junto. E depois, se passa em 10 processos, há sempre um a empecilhar. Porque não existe um simplex global sobre estas matérias. Bom, de facto, nós temos essa dificuldade. Eu, quando vou à televisão, agora já recuso ir à televisão falar sobre o aeroporto, porque não é o momento, já foi, em tempos, acho que não é o momento de se falar sobre essa matéria. O que tinha que ser falado sobre a decisão já foi falado. Mas uma das perguntas recorrentes é: daqui a 12 anos temos aeroporto? Nós, engenheiros que estamos aqui, sabemos que podemos ter o aeroporto em 5, 6 anos. Só que os prazos administrativos e as burocracias entopem muito aquilo que pode ser o desenvolvimento de um país. E é por isso que somos ultrapassados muitas vezes do ponto de vista do PIB. É por isso que muitas vezes temos fuga de talento. É por isso que não temos atratividade e aumento de salários, porque este tipo de boom de capacidade que temos instalada, mas que depois não se realiza, faz com que as pessoas não cresçam, não tenham oportunidades. Demora muito tudo. Depois as pessoas desistem, vão-se embora, desistem, ou se não se vão embora, vão para outras áreas do conhecimento, porque a engenharia, na verdade, até tem aumentado em termos de procura nas escolas de ensino superior. A engenharia civil, eletrotécnica, mecânica e ambiente é que não.
porque tem havido um desinvestimento moral nestas matérias. E não me venham dizer que tem a ver só com o digital e com as novas tecnologias. Não é verdade. É esta inércia do fazer que faz com que as pessoas se desinteressem. Não há crescimento, e depois cria escassez de talento. O problema não é necessariamente só português, de facto, é ocidental. Mas nós temos é que zelar pela nossa casa. E dentro da nossa casa, de facto, nós temos uma dificuldade clara neste momento de realizar. Temos decidido a alta velocidade. Era para ser feita até 2032. O segundo tramo, com esta aventura de 1.500 milhões deitados ao lixo neste momento, já leva um ano de atraso só a adjudicação. O aeroporto, desde que foi decidida a realização, deixamos de ouvir falar sobre o assunto, não sabemos o que é que se anda a passar nos bastidores. Não quer dizer que não esteja a ser bem feita o que tem que ser feito. Não faço ideia, não sabemos. Se calhar até melhor não sabermos. Mas a verdade é que não sabemos. Agora, são estas questões todas que depois na engenharia dão nestas questões. Outra questão, por exemplo, temos um Plano Nacional Rodoviário de 1980. Em 44 anos ou 45, ainda não está completo, mas é de 1980. Existiu e existe, com alguns remendos, mas existe. Temos um recém-Plano Ferroviário Nacional. Lembram-se que a primeira grande decisão foi um T invertido com saída para a Espanha pela zona da linha da Beira Alta. Já começamos a fazer, fora desse plano, uma linha do Alentejo que vai transformar-se em alta velocidade Lisboa-Madrid. O que quer dizer que a solução era um duplo T, o PI, que teoricamente até aproveitávamos a saída de Vigo para não termos um investimento pelo lado nacional. Ora, a linha espanhola de Vigo sobe 100 km a Santiago de Compostela, desce, para quem conhece Espanha, a Zamora, deixa, vai a Valladolid, ou seja, vem quase outra vez cá em baixo até Madrid, para depois subir para Bilbao e ir para a Espanha. Serve os interesses do norte de Portugal? Não. Então, claramente, a Ordem dos Engenheiros assumiu, juntamente com a Ordem dos Economistas, que tem que existir uma linha de alta velocidade não prioritária comparativamente ao Lisboa-Madrid, mas uma Porto-Europa, Porto-Bragança-Europa, ou Norte-Bragança, ou uma linha pelo Norte, para se fazer o PI. Tudo isto faz com que nós tenhamos 30 anos de atraso relativamente à Espanha na alta velocidade e estas questões depois fazem com que muita gente se admire erradamente, porque para mim é óbvio que desde que entramos para a União Europeia, convergimos 1% com a União Europeia. A pergunta é ao contrário. Se nós tivéssemos zero atraso comparativo relativamente a decisões, a investimentos e à média da execução que é feita na União Europeia, qual era a nossa taxa de convergência relativamente à União Europeia? Pergunta ao contrário. Quanto é que custa desde o ano 2000 a Portugal o não fazer? Não é fazer, é o não fazer. E, portanto, isto não são só palavras, nós temos isto escrito, temos isto como recomendações mandadas ao Governo. Ainda ontem, por exemplo, este ano é o ano da coesão territorial na Ordem dos Engenheiros, para o ano vai ser o ano ligado à segurança e defesa. E no meu último ano de mandato vai ser Engenharia e Sociedade, vai ser muito mais transversal. Mas, relativamente à coesão territorial, ontem dei um número engraçado. Não tem nada a ver com isto, foram simulações. Nós podemos fazer muito este trabalho, mas se equitativamente o investimento no Estado português, litoral / interior, e estou a dizer equitativamente, em função da dimensão, não estou a dizer igual. Ou seja, Lisboa, que tem 3 milhões de habitantes, a grande Lisboa, portanto, corresponde a 30% daquilo que é a força de trabalho nacional, não tem que levar com a sua territorialidade. Leva com 30%, mas não tem que levar com 90%. Ou com 85%. E é o que está a acontecer. E quando não é Lisboa, é o Porto. E neste momento o investimento português, direto, desde que foi feita a nossa entrada na União Europeia, tirando as autoestradas em rede,
são 85% de Lisboa, 17% de Braga e 17% de Porto e 2% do resto do país. O Baixo Minho. Isto para terem uma ideia estamos a falar de investimento em infraestruturas pesadas. Isto para dizer que o país assim fica claramente inclinado. É óbvio. Agora, finalmente, queremos também ter intervenção naquilo que são as soluções. E, obviamente, também temos propostas de soluções para Portugal. Portugal nunca pensou a sério num Plano Nacional de Infraestruturas. Não existe. E acho que a fileira da construção deve pensar muito nisto, seja a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, a PTPC, a Fundação da Construção, a APPC, a ICOP, podem, em conjunto, propor ao Estado português, de iniciativa própria, soluções para Portugal. Obviamente não vai ser o Governo a pedir-nos isso, porque para o Governo é pôr a raposa no galinheiro. Mas não é isso que nós queremos é um Portugal melhor. E, obviamente, que se nós pudermos ajudar a construir um Portugal melhor com as nossas empresas, com a nossa engenharia, em vez de ser engenharia de terceiros, tanto melhor. E isto potencia-nos também para lá para fora. No fundo, é esta dicotomia engenharia / construção que, neste momento, pode ser potenciada e não está a ser-lo suficientemente. Nós temos passado as nossas mensagens desde muitas destas matérias que eu falei aqui, ao de leve. Eu tinha aqui até uma apresentação técnica de sustentabilidade, de inovação da construção, de modernização da construção. Vou passar por cima, porque obviamente isso é tudo muito importante, mas faz parte do conteúdo daquilo que é um Plano Nacional de Infraestruturas. Dou um exemplo muito pequeno entre muitos que posso ter aqui e que tenho todo o gosto de voltar cá ou de noutras matérias poder falar. Nós precisamos muito de habitação. Fala-se muito de habitação. Estamos à espera das soluções para a habitação. Mas nós temos as mesmas regras para a habitação para todo tipo de habitação. Não distinguimos, como outros países o fazem, a habitação normal da habitação digna. E na habitação digna, o ter classe, categoria A de certificação energética é só, em alguns casos, multiplicar por 1,5 o valor do custo da construção. Será que com a letra C não resolvemos o assunto como os franceses ou os italianos fazem? Isto é um pequeno exemplo. E ao hierarquizarmos a construção para depois darmos soluções às pessoas, nós podemos ter nestas grandes obras também vários níveis de instalações provisórias e urgentes. Podemos ter, já não vamos ter as tendas que tínhamos nos anos 60, que não faz sentido, não está em causa, mas podemos ter a contentorização em alguns casos, mas o mais alto nível de construção urgente, como está a ser feito pela DST em Coruche e como a Casais quer fazer na alta velocidade, Porto de Lisboa, podem ser de forma, em modulação da construção, a que no fim da construção aquilo seja cedido aos municípios para a habitação digna. Porque não? E já está feito. Agora, isto tem que estar regulado, tem que estar interiorizado e tem que estar permitido. São soluções que temos vindo a apresentar e que tardam em ter resposta. E nós depois ficamos aqui eternamente à espera. Há muitas respostas, atenção. Nós temos, na questão da concessão-construção, temos vindo a dizer que nós desta vez fomos ouvidos e atendidos, porque normalmente somos ouvidos e esquecidos. Desta vez fomos ouvidos e atendidos. Em que, sim senhor, aceitamos a concessão-construção, desde que esteja distinguido claramente na proposta o valor do projeto e a identidade de quem faz o projeto. Só porque, senão, passam a ser as salas de desenho das construtoras a fazer o projeto. Não foi o caso, foi resolvido pelo coletivo e, portanto, parabéns ao Governo e à Assembleia nesse aspecto, mas queremos mais exemplos destes. Muito obrigado.